Me chamo Kaline e na aula de hoje a gente vai falar sobre um grupo de materiais, em específico um grupo de materiais que faz bastante parte do seu dia a dia. E talvez você nem imagine qual ele seja, como por exemplo, ele está na armação desse óculos, ou no material usado para fazer a minha garrafinha. Então vocês já imaginam qual seja, né? Os polímeros. Os polímeros eles podem ser divididos em duas partes. Quais são? Termoplásticos e termorrígidos. E na aula de hoje a gente vai focar um pouquinho na parte de termorrígidos, que também podem ser conhecidos como termofixos. Mas vamos entender um pouquinho do conceito original. O que seriam polímeros? Polímeros vem do grego. Poli quer dizer muitos. E meros quer dizer partes. Então, polímeros seriam muitas partes. Por quê? O polímero é um composto de macromoléculas, que originalmente são várias ligações de moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas elas são denominadas monômeros. Então, a ligação delas é que fazem a macromolécula do polímero. Logo, os polímeros termorrígidos eles possuem suas cadeiras poliméricas unidas em um processo onde as cadeiras poliméricas lineares ou ramificadas são interligadas por ligações covalentes. Esse processo é conhecido como reticulação polimérica, ou também pode ser conhecido como ligações cruzadas, ou seja, quando as ligações entre as moléculas lineares produzem polímeros tridimensionais com uma alta massa molecular, que tem uma força de atração intermolecular primária bastante elevada. Por esse motivo, quando a aplicação de uma temperatura nessa molécula, ocorre o rompimento dessa ligação e a degradação desse material polimérico. Por esse motivo, os polímeros termofixos ou rígidos não são recicláveis. Um exemplo muito comum é o pneu. Contudo, pode ser reutilizado através de uma redução no tamanho de suas partículas ou através até de um processo de moagem, sendo utilizado com cargas ou materiais. A moagem que acontece nos pneus, ela pode ser utilizada para carga em asfalto ou concreto. Com tudo isso, bora lá para a historinha dos polímeros para você entender bem aonde tudo isso surgiu. Bem, já sabemos que existem os polímeros sintéticos e os polímeros naturais. Mas quando que surgiu esses materiais, né? Qual que é a história desses materiais, dos polímeros termofixos? Antes de nós entrarmos mesmo na propriedade da história, eu gostaria de trazer você para a aula. O que são polímeros termofixos? Pensa aí comigo. Lá na sua casa tem panelas, frigideiras com aqueles cabos. E aí quando você expõe aqueles cabos no fogo, você tem a percepção de que ele não se derrete. Ao contrário de uma garrafa PET, por exemplo. Se você coloca ela no fogo, ela imediatamente vai começar a ervilhar. Então, esse material aí é um material termofixo, ok? Há 1000 anos antes de Cristo, já era extraído os materiais, esse tipo de resina. Em 79 antes de Cristo, âmbar era a árvore que era extraída essa resina termoplástica. E vai evoluindo conforme o tempo. E aí a borracha natural, ela vai surgir um boom para ela no mercado e ela vai ser utilizada em materiais, no comércio esportivos e em materiais impermeáveis. Tá? No entanto, só no ano de 1851, Charles, com a vulcanização da borracha e a adição do enxofre, é que ele vai trazer para nós aí um material termofixo. Primeiro material termofixo comercializado. E aí, esse material ele tem algumas características. Ele é mais forte, ele é resistente, ele tem brilho. Foi um boom para a história dos materiais termofixos naquela época, né? Porque existia uma modificação de um polímero natural. E aí, em meados da Segunda Guerra Mundial, nós iremos ver um polímero sintético que vai ser utilizado também
dentro dos radares ali militares na Segunda Guerra Mundial. E aí os polímeros termofixos, eles novamente vêm com esse boom para o mercado, tá? Aqui no Brasil temos um grande marco, em meados do ano de 1950, uma fábrica ela se instala aqui com uma produção em massa de polímeros, e dentro deles os polímeros termofixos. Então é muito importante ressaltarmos a história dos polímeros, lembrando que esses polímeros, os termofixos, eles têm uma ligação cruzada, que faz com que eles sejam os polímeros, um material. Existem diversos tipos de polímeros, mas os principais são os naturais, os sintéticos, o de adição, condensação e rearranjo. Os naturais são aqueles que são encontrados na natureza e não precisam ser sintetizados pelo homem. Entre eles nós temos a celulose, o látex, o amido. Como a gente pode ver aqui nas imagens ilustrativas, né? A gente vê o homem ali extraindo o látex da seringueira, a bolsa de couro e etc. Já os sintéticos ou artificiais, eles precisam ser fabricados em laboratório e grande maioria são derivadas do petróleo. E entre os sintéticos nós temos os termoplásticos e os termofixos. Os termofixos são aqueles que só podem ser moldados uma vez. Significa o quê? Que depois que ele é feito, ele não pode mais ser remodelado. Diferente do termoplástico, que ele pode ser remodelado diversas vezes. Porque uma dessas propriedades diz que você pode aquecer e esfriar ele e ele não vai perder suas propriedades. Já o termofixo, se você aquecer ele vai perder toda a sua propriedade. Aí, entre os exemplos, né, nós temos aqui no termofixos uma tampa, né, no caso, tampa não, mas o braço tem uma panela, uma bola de bilhar, um disco. E como você percebe, eles são bem rígidos, né, são bem duros. Diferente do termoplástico, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma garrafa PET, né? São garrafa PET. A maioria tem uma plasticidade muito boa, né? Digamos assim, muito maior que o termofrígido, do que o termofixo, e aguentam uma maior deformação, né? Eles se deformam muito mais que um termofixo ou termorrígido. Já vamos falar agora sobre polímeros de adição. Nos polímeros de adição são formados por o mesmo monômero, são basicamente formados por adição sucessiva de um mesmo monômero. Por exemplo, aqui na imagem, aí tem um monômero, vamos supor, um monômero X, ele vai se juntar com outro monômero X, formando assim o polímero de adição. Entre os exemplos, nós temos a proteína e os polissacarídeos. Já o polímero de condensação, ele ocorre quando há dois monômeros diferentes que se juntam e eliminam ácido, água e álcool. Como você pode ver na imagem, né, a gente tem aqui uma função ácida e ela vai ser eliminada, né? Esse hidrogênio aqui que está junto com o nitrogênio vai se juntar com esse OH, formando água e eliminando, querendo ou não, acabando com a acidez da função ali da cadeia, gerando então uma nova cadeia, né? E dessa cadeia se deriva-se a queva, que é utilizada para criar coletes à prova de bala. Já o polímero formado por rearranjo é basicamente dos monômeros diferentes que se juntam, mas não eliminam nada, há apenas um rearranjo na cadeia, a sua estrutura química. Por exemplo, aqui, né, nós temos dois monômeros, digamos assim, onde esse hidrogênio vai se juntar com o nitrogênio e o carbono vai se juntar com o oxigênio, formando então o poliuretano, que é essa nova cadeia aqui. Como você pode perceber, não eliminou nada, houve apenas um rearranjo mesmo. Pronto. E com isso, vamos falar um pouco mais sobre as propriedades dos termofixos. Apesar do nome termofixos ou termorrígidos, nem sempre eles serão rígidos, alguns deles são também flexíveis. Existe uma gama enorme de termorrígidos e nós iremos mostrar um pouquinho deles agora para vocês. Em casa mesmo, nós podemos ter várias e várias outras exemplos de termorrígidos. Entre eles, tem os nossos móveis. Muitos deles são revestidos com formiplásticos, comumente conhecidos, certo? Então, nossos móveis, sei lá, a cabeceira, a cama,
a mesa. Geralmente, em nossa sala, temos vários termorrígidos. Por quê? Uma das propriedades dos termorrígidos é eles não serem só rígidos, mas também flexíveis. O que interfere, uma característica maior dos termorrígidos não é necessariamente ele ser rígido, mas sim a sua impossibilidade de ser reciclado, tá? Ele não pode ser reciclado depois que ele assume a sua característica original. Alguns termorrígidos, eles precisam ser queimados antes de atingirem a sua forma final. Após atingir essa forma final, ele não consegue mais ser reciclado, mas ele pode ser reutilizado. Os termorrígidos, eles são geralmente usados onde é necessário ter maior dureza ou resistência a calor. Vamos para mais um exemplo em nossa casa. Todo mundo tem em sua cozinha uma panela. Geralmente conhecemos as panelas antiaderentes, que são conhecidas por não deixarem grudar a comida ou qualquer resíduo que fica dentro dela. Você sabe por que isso acontece? Porque existe um termofixo chamado Teflon, que impede que todo resíduo que seja colocado dentro dessa vasilha, dentro dessa panela, possa grudar. Existe também outro termofixo, também conhecido na nossa panela também, que é geralmente o cabo da panela. Ele é um termofixo usado justamente para resistência ao calor. Os termorrígidos são polímeros sintéticos. Então, na natureza, nós não encontraremos ele diretamente rígido. Eles são resinas que, adicionadas a catalisadores, eles se polimerizam e formam redes entre as suas cadeias, o que dificulta a quebra dele. Por serem encontrados em formas de resinas que se polimerizam através de catalisadores, os termorrígidos eles passam por processos de transformação. Alguns termofixos precisam ser aquecidos para poder serem moldados. E existem dois processos de transformação mais conhecidos, que são a moldagem por compressão e também a injeção a frio. Já existem outros que não precisam de nenhum tipo de aquecimento e muito menos de pressão ou compressão para serem feitos, que são os casos das tintas, conhecidas como poliéster, poliuretano e epóxi. Elas não precisam ter nenhum aquecimento e nenhuma compressão, pois com a adição de alguns produtos químicos, elas podem chegar à sua forma final em temperatura ambiente. Os fenólicos, eles possuem boa temperatura de serviço, boa aparência visual e por isso eles são comumente usados em bijuterias, eles são usados em compensados naval e também usados em laminados para revestimento de móveis. O silicone é outro termofixo que podemos citar aqui. O seu uso ele é bem limitado na construção, porém ele é usado em superfícies. Toda superfície que está sujeita a água, a entrada de água, a entrada de ventos ou qualquer outro fenômeno que possa prejudicar o funcionamento daquela superfície. A resina epóxi, usada também em adesivos, selantes e revestimentos, ela é um termofixo, tem alta resistência química, flexibilidade e aderência. Exemplos de resina epóxi pode-se dizer que são tintas e vernizes. Outro termofixo muito conhecido, muito visto, porém pouco conhecido é o poliuretano. Ele tem uma alta resistência a rasgamento e é conhecido também comumente como lycra, usado sempre com espumas rígidas e flexíveis. A gente vê tipos de polímeros na construção civil, a gente vê tipos de polímeros na indústria automobilística, a gente vê polímeros na empresas de comunicações, a gente vê polímero no hospital, indústria de alimentos, enfim, é uma gama de área que esse tipo de material consegue estar presente. Mas um dos polímeros fundamentais,
dos principais polímeros, mais conhecido na verdade, é o policarbonato, né? O policarbonato é um tipo de polímero, é um polímero na verdade, não é um tipo, é um polímero, que ele é usado para fabricação, por exemplo, de CD, né? Policarbonato utiliza para CD, a gente utiliza esse policarbonato na fabricação de telhas translúcidas, tá? Então esses são alguns exemplos desse tipo de material, né? São considerados, o policarbonato, ele é um termoplástico, né? Que ele pode ser modificado para N formas, né? N produtos, ok? Então esse é um tipo de polímero que ele é muito comum hoje em dia. Outro tipo de polímero é o poliuretano, tá? O poliuretano PU, ele é um composto, na verdade ele é composto por uma cadeia de unidades orgânicas que estão conectadas por ligações uretânicas, tá? Ou seja, né, são materiais que estão interligados, né, a gente faz uma junção deles e se forma um material, né? Por exemplo, aquelas placas como se fossem umas buchas que vocês colocam, porque a gente coloca em salas para fazer acústica, isolamento. Então aquilo ali é um tipo de poliuretano, tá? Que é justamente para poder fazer esse isolamento daquele ambiente. Um outro tipo de polímero, né, poliuretano, é aquelas espumas que a gente coloca sempre nas portas para a gente poder preencher aquele espaço vazio, né? A gente aplica ele no formato líquido e aí, quando ele seca, ele fica bem firme lá para justamente dar aquela fixação naquele material, ok? Um outro tipo de polímero, né, é o PVC, né, policloreto. O policloreto ele é mais conhecido, vamos dizer assim, até pelo seu custo comercial, ele é bem mais acessível, né? Então, esse tipo de polímero, na verdade, ele é um dos polímeros sintéticos, né? Que ele é um dos polímeros que são mais produzidos no mundo inteiro, né? A aplicação dele você vê, por exemplo, em tubulações, em calhas, por exemplo, em persianas, caixa de esgoto, algumas conexões. Então, esses são alguns tipos desse tipo de polímero, né? Conexões para fio de poste. Então, é os mais comuns hoje em dia que a gente vê com esse policloreto.